Como identificar o momento certo de procurar emprego, de se movimentar e pedir demissão? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui do canal. Mas se você não me conhece ainda, prazer, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Mariana Porte Gelais. Seja muito bem-vindo. Eu te convido a me seguir, @Mariana Gelais, lá no Instagram. Você vai conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, da minha carreira, porque eu comecei a postar aqui nas redes sociais, mas você também pode me seguir no LinkedIn, no TikTok, onde você se sentir mais à vontade. Essa é uma dúvida muito comum que eu ouvia enquanto era RH dentro das empresas e também hoje dos meus mentorados, pessoas que me procuram para ascender na sua carreira, para se preparar para um processo seletivo, ou pessoas que se sentem estagnadas em sua carreira, e elas me perguntam, mas Mariana, quando que eu sei que é o momento certo de eu me movimentar? Quando que eu sei que é o momento de arriscar, de pedir demissão e ir para uma outra oportunidade? No vídeo de hoje, eu compilei aqui um roteiro, um passo a passo. Eu coloquei aqui algumas dicas para você fazer uma autoanálise e te ajudar a identificar se você está nesse momento ideal de se movimentar, de pedir demissão, de buscar uma nova oportunidade. E o primeiro momento em que você precisa se identificar se você estiver nele é estagnação profissional. Você sente falta de crescimento e falta de aprendizado na sua carreira hoje? Fazendo uma autoanálise, como que você está? Em qual momento que você está na sua carreira hoje? E quais são os sinais que pode te ajudar a identificar? Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo? Faz meses? Faz anos? As suas tarefas, elas são repetitivas? Elas não te desafiam mais? Quando foi a última vez que você sentiu o frio na barriga? Quando foi a última vez que você foi promovido ou que você recebeu um mérito? E aqui eu não estou falando de dissídio, tá? Eu estou falando de mérito ou promoção. Você mudou de cargo ou houve um incremento salarial independente de dissídio. Se você percebe que não houve oportunidades de promoção e desenvolvimento na sua carreira, esse é um terceiro sinal que indica que você está em um momento de se movimentar. Então, se você trabalha há anos na mesma função, se você acha que você é eficiente, mas você não foi convidado para novos projetos nos últimos anos, nos últimos meses, se você não teve acesso a novos treinamentos, se a empresa não investiu em treinamentos para você, e se você percebe que se você continuar daqui a 5 anos na empresa, você vai ficar nesse mesmo cenário estagnado, então esse é um indicador de que é o momento de você se planejar. Procure emprego enquanto você ainda está empregado, porque é mais fácil se recolocar, você vai estar em uma posição mais favorável no momento de negociação. Um processo seletivo, ele é uma negociação, é alinhamento de expectativas. E você estando desempregado, você vai estar mais desfavorável nessa troca e nessa negociação. Então, se planeje, procure novas oportunidades, para daí, então, você pedir demissão. O segundo cenário que pode ser que você esteja vivendo é desalinhamento de valores ou propósito. E quais são os sinais se você está vivendo esse cenário hoje? Primeiro sinal, a cultura da empresa, ela não reflete o que você acredita. Segundo sinal, você sente um desconforto ético com as decisões que são tomadas, com as práticas que são exercidas ou com a liderança, como a liderança se comporta no dia a dia. E o terceiro sinal, se o seu trabalho ele entra em conflito com os seus princípios pessoais. Então, se você está trabalhando em uma empresa que prioriza, por exemplo, o lucro acima de tudo, e se, por exemplo, você acredita que o impacto social, que sustentabilidade são princípios importantes para você e inegociáveis, você percebe que as suas ideias são constantemente ignoradas, esse é um indicador de que sim, é o momento de você buscar se movimentar, buscar por novas oportunidades. Porque quando o trabalho te causa um desconforto constante, ou quando ele começa a comprometer a sua integridade, aí sim é o momento de você se movimentar, buscar uma outra oportunidade. O terceiro cenário, que pode ser que você esteja vivendo hoje, me diz aqui nos comentários se você está vivendo esse cenário hoje, é prejuízo. Se você sente que tem prejuízo à sua saúde mental ou física. E quais são os sinais, os 3 sinais que você pode estar vivendo esse cenário? Estresse, ansiedade, esgotamento frequentes. Segundo sinal é se você tem dificuldade para dormir, se você sente insônia, muita irritabilidade, dores de cabeça. E o terceiro sinal, se você tem uma sensação de que o seu trabalho está sugando literalmente a sua energia vital. Então, se você é aquele tipo de pessoa que no domingo à noite começou a ter crises de ansiedade, só de pensar que na segunda-feira você tem que trabalhar, você tem que ir para o trabalho, mesmo gostando da sua atividade, você sente que está em um ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, ou que tem um excesso de cobrança, se você se sente exausto, é o momento, então, que o trabalho começou a comprometer a sua saúde. Então, sim, é o momento de você se planejar,
financeiramente para fazer essa transição, pedir demissão e buscar uma outra oportunidade. Porque nenhum trabalho, nenhum salário compensa um colapso emocional. Eu vivi isso, você pode acompanhar aqui no canal, tem uma playlist onde eu conto sobre a minha história, tem uma playlist que chama Sobre Mim, e ali eu conto um pouco sobre o meu processo de burnout. E eu posso te afirmar com autoridade, com propriedade de quem viveu, que nenhum salário, nenhuma posição, ele vale um colapso emocional, ele vale um burnout. A sua saúde vale muito mais. Não negocie a sua saúde. Se você está nesse contexto, nesse cenário, se planeje para pedir demissão, ou procure uma outra oportunidade desde já. Quarto cenário que pode ser que você esteja vivendo hoje é falta de reconhecimento ou valorização. E quais são os sinais para você identificar, fazer aí uma autoanálise e perceber se você está vivendo esse cenário hoje? Primeiro sinal, você sente que o seu esforço ele não é recompensado ou muito menos reconhecido? Segundo sinal, você tem boas ideias, mas você nunca é ouvido? Terceiro sinal, você vê colegas menos dedicados, menos esforçados do que você serem promovidos? Esses são sinais de que sim, é o momento de você se movimentar e buscar uma outra oportunidade. Se você tem entregas excelentes, mas o seu gestor nunca te reconhece publicamente, se você percebe que a empresa não tem planos de te reconhecer, de te promover, então sim, é o momento de você sair. Quando a falta de reconhecimento ela se torna algo estrutural da empresa como um todo, então sim, é o momento de você buscar se movimentar. Quinto cenário, que pode ser que você esteja vivendo hoje, é o descompasso financeiro. E quais são os sinais para você fazer uma autoanálise e perceber se você está vivendo hoje nesse cenário? Primeiro sinal, o seu salário está muito abaixo do mercado? Segundo sinal, você sente que entrega muito mais do que você recebe? Terceiro sinal, você não tem reajustes ou benefícios compatíveis com a sua função? Então, se você está em um cenário que você descobre que os seus colegas em outras empresas ou em funções semelhantes, se eles ganham 30% a mais que você, e se você pedir, falar com o seu gestor e pedir uma revisão salarial, mostrando essa situação e esse cenário, e não for ouvido, se a sua liderança não se mostra aberto para negociar, então sim, é o momento de você avaliar o mercado e planejar essa transição, planejar esse movimento. Sexto cenário que você pode estar vivendo hoje são as mudanças de prioridades, tanto profissionais como pessoais. Quais são os sinais para te ajudar a identificar se você está vivendo esse cenário? O primeiro é, você quer mudar de área, de cidade ou de estilo de vida? Você sente vontade de empreender, de estudar ou se dedicar em um novo projeto seu pessoal ou profissional? A sua vida pessoal, ela está pedindo de você mais equilíbrio e mais tempo de você? Então, por exemplo, se você trabalha em agências, num estilo de trabalho em que você está buscando hoje algo mais estável, com horários mais previsíveis, então talvez sim seja o momento de você buscar uma vaga numa posição mais corporativa e que se encaixe melhor com essa nova fase que você está vivendo. Então, quando as suas prioridades mudam e quando o seu emprego atual já não cabe mais no seu estilo de vida, é o momento de você se movimentar e pedir demissão. Sétimo cenário que pode ser que você esteja vivendo é cultura tóxica ou má liderança. Você está vivendo em um ambiente competitivo e hostil? Seus gestores são autoritários? Eles incentivam fofocas ou injustiça? Falta transparência e respeito no seu ambiente de trabalho? Se você tem um gestor que grita com o time, gestor que faz ameaças veladas, se o clima é pesado, se ninguém se sente seguro, então você está, sim, no momento ideal, perfeito, de buscar se movimentar. Porque se ficou claro para você que a cultura não vai mudar e que isso está afetando a sua autoestima ou até mesmo a sua produtividade, a sua saúde mental, então é o momento, sim, de você se planejar financeiramente e planejar essa transição e essa mudança para pedir demissão. Então pergunte-se, eu estou crescendo ou eu estou apenas sobrevivendo aqui? Eu me sinto alinhado aos valores da empresa, da companhia? A minha saúde mental está sendo preservada? Eu tenho um plano B? Eu tenho reserva financeira? Eu tenho oportunidades em vista? Quais são as respostas da sua pergunta? Se a maioria delas for não, porque provavelmente é o momento de você buscar novas oportunidades. Então, após esse vídeo, eu quero que você anote o que você precisa fazer. Se esse conteúdo te impactou de alguma forma, o primeiro passo que você tem que fazer é diagnóstico. Entender se é o momento de você sair dessa empresa que você está hoje. Então, faça um diagnóstico pessoal e faça uma autoavaliação honesta. Se pergunte, eu estou aprendendo algo novo aqui? Eu sinto orgulho do que eu faço e onde eu trabalho? Eu me sinto valorizado e reconhecido? Eu tenho equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Eu estou ficando nesse emprego por medo ou por propósito? Se mais de 3 respostas forem negativas, é um sinal, alerta.
amarelo, de que é o momento de você se movimentar. Segunda etapa, você precisa ter clareza de direção. Tão importante quanto entender se é o momento de você se movimentar, é você saber para onde ir. Antes de você pedir demissão, é essencial que você saiba qual é o próximo passo. Então defina o que você quer. Você quer continuar na mesma área? Você quer continuar na mesma função? Você quer empreender? Qual é a posição de trabalho que mais te interessa hoje, que mais te brilha os olhos? O que você não quer mais? Tenha claro isso. Qual é o tipo de ambiente que você não quer? O tipo de cultura, de liderança? Qual é a rotina que você não quer mais para você, para sua vida? E estabeleça seus critérios de escolha. Qual é o seu salário mínimo desejado? Benefícios, flexibilidade, local de trabalho, propósito que você quer alcançar ali com o seu trabalho. Terceira etapa, faça um planejamento financeiro. Anote aí, fazer um planejamento financeiro. Essa parte é essencial, é crucial para você manter uma estabilidade emocional. Porque se você tem um budget, um orçamento, um planejamento para você viver por um período até conseguir um emprego, uma oportunidade, você vai ficar mais estável emocional, menos ansioso, menos nervoso com a situação na qual você está vivendo. Então, faça um checklist financeiro. Se pergunte, eu tenho reserva de emergência para 3 ou 6 meses do meu custo mensal? Eu sei exatamente o quanto que eu gasto por mês? Já quitou as dívidas urgentes? Você tem uma renda alternativa ou um plano B, como freelances, cursos, etc. Então, se você ainda não tem uma reserva, o mais indicado é que você continue aonde você está. Faça esse planejamento financeiro, monte uma reserva financeira, para que daí então você busque pedir demissão. Então, comece a procurar outro emprego enquanto você ainda está trabalhando. Se você tem uma reserva de emergência e você entende que está insustentável, ok, peça demissão, a sua saúde em primeiro lugar e avalie quanto tempo que você vai conseguir viver, se sustentar com essa reserva de emergência que você tem. Isso vai te fazer evitar agir por impulso se você tiver esse planejamento financeiro. Quarta etapa que você precisa anotar para se preparar é a preparação do seu currículo, do seu LinkedIn. Então, antes de você se lançar no mercado, atualize o seu currículo, atualize o seu LinkedIn. E eu tenho uma playlist aqui no canal, Preparação de Candidatos para Processos Seletivos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você vai poder conferir todas as dicas que eu dou para você se preparar para o processo seletivo, para uma entrevista. Mas resumindo, as 2 dicas mais importantes que eu posso te dar hoje é: foque nos resultados, não só nas tarefas, ou seja, o que você entregou, qual foi o impacto do seu trabalho, não só a sua responsabilidade, mas a entrega, o quantos por cento a mais que você colaborou para que houvesse mais otimização do processo, mais vendas. Apresente os resultados e não esqueça das palavras-chave para que os recrutadores te encontrem. Então, se você tem um curso, se você tem um conhecimento, se você sabe de alguma metodologia específica, como, por exemplo, metodologia Lean, essa palavra-chave precisa aparecer no seu currículo para que os recrutadores te encontrem. Lembre-se, recrutador não olha todos os currículos, eles usam filtros. Vai lá assistir a minha playlist para você ter sucesso na sua busca do seu novo emprego. Fortaleça o seu network, então reative a sua rede de contatos, entre em contato com as pessoas que você já trabalhou, comunique o seu interesse em se movimentar, participe de eventos, de grupos, de comunidades da sua área, treine a sua narrativa de transição, então tenha muito claro o porquê que você quer se movimentar, por que você está buscando uma nova oportunidade de trabalho e saiba explicar de uma forma positiva, de uma forma profissional, sem se queimar, por que você está querendo sair da empresa. Quinta etapa é procurar novas oportunidades. Então, se você já decidiu que você precisa se movimentar, busque as empresas que estão mais aderentes com o seu perfil, com os seus valores, com os seus objetivos, e busque as empresas que você admira. Não saia metralhando para tudo que é lado. Tenha uma estratégia e foque nas empresas e nas vagas que fazem mais sentido para você, para o seu objetivo e para o seu perfil. E a última etapa que eu quero dar como dica aqui para você: tenha profissionalismo na hora de pedir demissão. Quando você se sentir seguro e preparado, peça demissão de forma ética e profissional. O que eu quero dizer com isso? Marque uma conversa direta com seu gestor. Agradeça pelas oportunidades. Mantenha a elegância. Evite críticas ou desabafos. Deixe as portas abertas. Se lhe for pedido um feedback, você pode dar, mas de forma bem sutil, bem profissional, para você não sair fechando uma porta. E cumpra o aviso prévio com profissionalismo. Muitas pessoas esquecem desse detalhe. E ainda que você precise sair com urgência, faça uma negociação, um acordo. Nem que seja para você cumprir uma semana, mas deixe um handover, passe o bastão de uma forma profissional. Não saia e deixe a empresa na mão, porque você vai estar se queimando. E isso não é estratégico. Você precisa sair com as portas abertas e entendendo que a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não pode cuspir para cima. Saia com as portas abertas, seja ético, seja profissional. Se você não pode cumprir 30 dias, negocie o que é possível, mas deixe o handover bem estruturado para que a outra pessoa que assuma a sua posição, ela consiga
tocar o trabalho. Porque ainda que você acredite que nunca mais você vai trabalhar naquela empresa, muitos processos seletivos, elas ligam pedindo recomendação e referência de gestores anteriores, de empresas anteriores. Por isso que é importante você ser intencional acima de tudo e estratégico, saindo com as portas abertas e mantendo o profissionalismo quando você pedir demissão. A última etapa que eu quero compartilhar com você e te dar como conselho hoje é: absorva essa transição emocional e esse recomeço. Sair de um emprego pode gerar alívio, mas também pode gerar medo e também é um momento de luto, muitas das vezes. Então, nesse período, cuide de si em primeiro lugar. Então, dê um tempo para você descansar e reorganizar a sua rotina. Reflita sobre os aprendizados que você teve com esse ciclo que se encerrou ali. Celebre a coragem de mudar, porque isso é um sinal de crescimento. Gostou do vídeo de hoje? Curte aqui se você gostou, me conta, me deixa saber o que você achou das dicas que eu compartilhei aqui hoje. Tem algo que eu esqueci? Comenta aqui nos comentários qual é o seu feedback. Compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada por ficar até aqui e me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.